Mais um vídeo aqui no curso e esse é para dar uma breve explicação da diferença dos vinhos convencionais, podemos chamar assim, dos vinhos que chamamos de naturebas, naturais, orgânicos e biodinâmicos. Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas quanto a isso e esse capítulo do curso, esse módulo do curso é exatamente para a gente falar do método ancestral, como se fazia antigamente, como voltamos a fazer esse espumante. E a gente tem que explicar, eu já falei um pouco, mas eu quero explicar um pouco mais, dar esse vídeo extra para vocês, para deixar claro como funciona isso hoje no mundo, tanto comercial, como também no mundo pessoal desses produtores, assim como a ideologia de cada produtor. Então, a gente precisa entender essas diferenças para não julgar um melhor que o outro, porque isso é uma coisa que profissionalmente me incomoda bastante, é o radicalismo para um lado ou para o outro. E no mundo do vinho a gente não pode ter esse radicalismo. O que a gente tem no mundo do vinho são estilos de se produzir vinhos diferentes. Então, esse vídeo é exatamente para falar meu ponto de vista profissional quanto a esse assunto. Não sei quantos minutos vão render esse vídeo, mas incorpore isso como um grande aprendizado. A gente aprender de vinho não é só a gente aprender quanto se pode colocar de licor de expedição, qual é a taça perfeita, qual a temperatura exata, milimetramente perfeita, não. Aprender a falar de vinho, entender o mundo do vinho, é entender todo um contorno em volta, tudo o que está acontecendo no mundo do vinho. E isso eu tenho buscado bastante aqui nesse curso, mostrar para vocês. Quando um produtor resolve sair de uma apelação de origem, quando o produtor resolve fazer um vinho que está na moda, um espumante que está na moda, quando um produtor que está dentro de uma apelação não tem direito a fazer o que está na moda e fica como o old style, o estilo antigo, como o caso do champanhe, que é limitado ao seu estilo de produção devido à legislação. Então, a ideia é passar além da técnica. Se ninguém quer ser enólogo, fazer vinho, você precisa aprender muito mais o outro lado. Se você quiser aprender a fazer vinho, você tem que fazer um curso de enologia, que aí vai te ensinar as 10.000 possibilidades de fazer um vinho. A ideia nesse curso é formar pessoas apreciadoras de vinhos e profissionais do serviço ou mesmo da venda de vinho, ou que querem trabalhar com vinho no futuro, a entender um pouco mais o mundo do espumante, como ele é feito, obviamente, como as legislações regem, mas como o mundo enxerga tudo isso. E é por isso que temos mostrado bastante essas diversidades e o ponto de vista marqueteiro do mundo. Então, falando em marketing, a gente chegou nos vinhos naturais, que aqui no Brasil principalmente chamamos de naturebas, mas que no mundo já se produz há muito tempo, que são vinhos com menor intervenção possível do homem na produção. Antes de a gente falar de selo, como eu mostrei no vinho da Argentina, a gente tem que levar em consideração que alguns produtores, eu já falei isso em algum vídeo, eu repito aqui para vocês, optam por não pagar por selos. Os selos são títulos que você tira em cada país para produzir aquele vinho no seu país e exportar ele, dizendo que é orgânico ou biodinâmico, e custam muito caro esses selos. Então, alguns produtores tradicionais e muito antigos produzem sim seus vinhos em modo orgânico ou biodinâmico e não possuem selo nenhum. Principalmente se você falar da França ou da Itália, que tem realmente vinhedos históricos, emblemáticos em regiões que é muito fácil esse cultivo sem precisar utilizar de produtos químicos tanto na videira, no plantio, quanto na produção final desse vinho, e consegue então ter o seu vinho natural, com menos adição de
qualquer coisa que seja menos uva. E eu falo qualquer coisa porque cada país tem uma legislação extensa com o número de produtos que é permitido e com a porcentagem de que cada produto desse é permitido ser adicionado ao vinho e ele não deixar de ser orgânico ou biodinâmico. Então, existem produtores, repito, que optam por não trabalhar com selos, ainda mais se forem pequenos produtores. Quando a gente fala em selos, na Europa o selo mais forte, mais importante é o Demeter, vou colocar aqui para vocês o símbolo, e esse selo é a empresa que mais fiscaliza produtos em geral orgânicos e biodinâmicos. Não é exclusivo para vinhos, é para queijos, presuntos, outros alimentos em geral. Esse é um selo muito rígido e muito competente, mas não é porque um vinho não tem esse selo que ele não seja. Até porque existem prazos mínimos para você poder entrar e ter esse selo, obter esse selo. Então, se você quer ter um selo Demeter, dependendo da categoria, pode levar de 5 a 10 anos para você tirar esse selo. Ou seja, por 8 anos você fez uma agricultura totalmente biodinâmica e aí alguém vai olhar o seu vinho e falar assim, mas ele não é biodinâmico. Ele é, há 8 anos ele faz todo um plantio, toda uma colheita, todo um processo biodinâmico. Só que apenas com 10 anos ele vai tirar esse selo. Por que isso? Porque esses órgãos estudam a terra, estudam o local, estudam todo um contexto geral e acreditam que podem ficar pequenos resquícios ainda no solo depois de 5 anos, provenientes de uma pulverização artificial e não orgânica, ou mesmo um adubo, né, um fertilizante, um adubo, algo que não é orgânico ou biodinâmico, né? Orgânico e biodinâmico é outra coisa. Biodinâmico também poderiam ser só minhoquinhas jogadas na terra, já vou explicar. Então, podem ficar resquícios desse solo, desses produtos. Então, eles levam muitos anos para aprovar. Mas aquele produtor já se comprometeu e ele já busca essas medidas, ok? E outros, como eu disse, optam por não estar dentro de nenhum selo, de não pagar ninguém e manter os seus produtos de forma como sempre fizeram, sem nenhum órgão dizer se o seu vinho é ou não orgânico ou biodinâmico. Isso funciona para o mundo inteiro. O Brasil tem selos, o Chile, Argentina, Estados Unidos, todos os países. O que diferencia é o número de agrotóxicos, o número de produtos que podem ser inseridos no solo, o número de produtos que podem ser inseridos na produção do vinho, no número de produtos que podem ser adicionados no final do vinho para conservar, o tal do SO2, ou enxofre ou conservante, como queiram chamar. Existe uma linha enorme desses produtos. No Brasil a nossa linha é extensa, não vou negar, e são nomes bem técnicos e nomes bem difíceis. Não há necessidade de eu passar todos eles para vocês. Talvez eu coloque aqui no arquivo em PDF parte da nossa legislação para vocês entenderem o que eu quero dizer nesse vídeo, porque eu não quero que vocês gravem um único conservante que virou agora inimigo do mundo, que é o tal dos sulfitos, e vocês comem 50 mil produtos com sulfito. Então, será que é só ele o vilão? Será que não existem coisas piores? Será que não existe um produto colocado na uva no plantio para espantar mosquitinho que talvez contamine mais a uva do que o próprio conservante no final da produção? Então, existem muitas dúvidas e muitos questionamentos. A gente não está aqui para julgar um produtor A, B, C ou D. O que a gente tem que falar aqui é que são filosofias e estilos de produzir vinhos de modo diferente. Então você vai ter o produtor de vinho tradicional, que são esses que produzem vinhos
utilizando todas as possibilidades e permissões dentro da lei, e eles utilizam isso para os seus vinhos. Alguns porque produzem vinhos em grande escala e querem manter um padrão de todos os anos ter um vinho exatamente igual, e outros porque estão acostumados a produzir assim e não vão perder o seu estilo. Se você falar que um champanhe tem conservante no final, é permitido, né? Ele não precisa ser natureba, né? Não tem isso na legislação. E ele todo ano quer produzir aquele champanhe igualmente o ano anterior, igualmente outro ano, igualmente. Então ele faz o vinho base padrão, buscando mesmas características do vinho base do ano anterior. Porém, ele também precisa adicionar alguns conservantes, alguns produtos permitidos para que aquele produto se mantenha na mesma qualidade. É uma forma de conservar um alimento. Se a gente consome milho em lata, a gente consome frutas secas, a gente consome peixes importados, a gente consome que mais? Muitos alimentos, a verdade é essa, que vêm de outros países, eles também têm conservantes. Então, por que fazer do vinho que tem conservante um vilão na nossa vida? Isso meio que virou modinha atualmente, então existe umas informações um pouco equivocadas que chamam um vinho que leva conservante ou leva outros produtos como um vinho envenenado, um vinho comercial apenas, e não necessariamente ele é comercial. Você pode pegar um produtor da Itália, super tradicional, que gosta de trabalhar com uma levedura selecionada, porque a uva dele não produz uma levedura tão boa, né, proveniente da própria uva, e ele opta por fazer com que aquela levedura da uva seja reprimida e utilizar uma levedura externa para aquele vinho dele. Que mal tem isso? É uma escolha do produtor. Então, é uma forma de produzir vinhos que alguns escolhem. Eu consumo muitos vinhos espumantes que têm conservantes e esse não é o grande vilão da minha vida. Eu diria que a gente tem outros vilões mais sérios, como o consumo excessivo de álcool. Sim, ele é um vilão na nossa vida. A gente não é porque trabalha com vinho que pode beber todo dia 750 ml. E outras coisas como o próprio açúcar, né? Nos doces eu sou uma chocolatra, então eu assumo para vocês que esse é um vilão na minha vida. Temos que ter cuidado com esse excesso de, como posso dizer, regras rígidas demais para dizer se um produto é bom ou não, porque ele é natural ou ele não é natural. Quando a gente fala de vinhos naturais, para mim o vinho mesmo com um conservante, ele é natural, né? Só tem alguns aditivos. Só não, alguns são muitos, né? Mas a gente consome coisa pior por aí, então não diria que esse é o grande problema na nossa vida. Quando a gente fala de produtos que não têm tantos conservantes, preste bem atenção que não tem tantos. Porém, é preciso conservantes em muitos deles, ok? É permitido, só que a porcentagem é muito menor. Eu não vou falar porcentagem mais uma vez, como eu disse, porque cada país tem a sua legislação com uma porcentagem que considera natural e não natural. Então, a gente tem uma filosofia de produzir vinhos diferentes. Aqui, se a gente fala de vinho orgânico, a gente tem 2 métodos de classificar esse vinho orgânico. Produtores que têm vinhedos orgânicos, ou seja, uvas orgânicas, e depois ele vai produzir um vinho normal com conservantes. Então, ele não tem um vinho orgânico, ele vai ter vinho feito com uvas orgânicas. Você vai ter um vinho orgânico quando o cultivo das uvas é orgânico e na hora da vinificação também se mantém as regras do vinho orgânico. Ou seja, não se usa produtos químicos, não se usa conservantes em uma porcentagem que não está permitida para ser classificado como orgânico, ok? É só
isso de forma muito fácil de passar para vocês. Quando a gente fala de vinho biodinâmico, a gente aqui já passa por uma etapa que vai além do orgânico. O orgânico é tentar fornecer um produto mais natural ao homem. O biodinâmico é mais uma filosofia de estilo de vida. O biodinâmico, ele procura produzir não só o vinho, mas qualquer alimento, no seu habitat natural, sem a intervenção do homem. Ou seja, a uva vai crescer, vai ficar linda e a única intervenção do homem vai ser cortar e colher a uva. O resto todo é natural da própria vinha, não tem a intervenção do homem. Porém, esse processo não é fácil de se realizar em qualquer lugar. O clima tem que ser favorável, né? Não pode ter chuva em época errada. Você não pode ter problema com o seu solo, porque você não pode ter filoxera, porque são pragas, né, que atrapalham o seu plantio e podem levar à morte, inclusive, da sua videira. Então, é preciso que o produtor conheça muito bem a sua região para produzir isso. Muitos produtores biodinâmicos não fazem nem a poda da videira. Ela fica naturalmente, ela seca e no ano que vem ela volta a surgir novos galhos e eles não fazem uma poda. Então, o que a gente tem aqui são formas de produzir vinhos diferentes. O que o biodinâmico também faz de interessante é que ele respeita todo mundo como um ser. Então, eles respeitam as fases da lua, eles respeitam os ciclos dos animais. Então, por exemplo, se tem um inseto incomodando no vinhedo, eles buscam saber qual é o tipo de animal que come aquele inseto. Então, eles colocam um pato, eles colocam uma cabra, eles colocam andorinhas, se colocam outros animais possíveis de se eliminar o animal anterior, ou seja, a predatório, né? É o mundo predatório de forma natural. Então, muitos protegem as suas vinhas, vou colocar fotos para vocês verem, para que esses animais, obviamente, não comam também as uvas, porque o pato ou a cabra pode querer realmente comer, né, as uvas. Então, para que isso não ocorra, eles passam uma proteção nas suas vinhas. E assim a grama excessiva, o mato, uma erva daninha, animais comem e eliminam dos pés das videiras. Então, é uma forma, quem faz poda, respeito às fases da lua, a fase crescente, fase minguante, cheia. Então, cada fase eles estipulam como apropriada para uma etapa da uva. Então, se respeita o mundo como um todo. É uma filosofia muito bonita, é uma forma natural de se consumir, devemos respeitar muito, porém, é para poucos. Por que eu falo isso? Porque eu tenho buscado experimentar bastantes vinhos naturais na categoria de orgânicos e biodinâmicos e tem muita coisa ruim no mercado. Ou seja, colheu a uva de qualquer forma, fez lá uma misturinha, não tinha nem levedura suficiente, ou a levedura não estava legal, a acidez estourou, o tanino estava desequilibrado, mas fermentou, engarrafou, virou vinho natureba. Não é vinho, né? Vinho tem que ser bom, né? Pelo mais simples que ele seja, ele tem que apresentar qualidade. Ele não pode mostrar total desequilíbrio, porque aí ele deixa de ser um vinho bom e vira um vinho defeituoso. Então, a gente não pode também incentivar a produção de qualquer coisa se dizendo natural e que é vinho e tem que ser aceitável. Eu tomei vinagre. Eu diria que eu tomei vinagre uns dias atrás e me falaram que era um vinho branco biodinâmico. E eu falei, não é possível que alguém tome isso e fale que isso é um vinho, né? Com 20 anos de experiência, eu vou te dizer que eu acho que foi um dos piores vinhos da minha vida. E segundo o produtor, ele estava bom. Então, para mim era um vinagre de uva, né? Perfeito para fazer algum prato, mas não para consumir como vinho. Então,
Tomei um tinto também com Brett. Brett, para quem não sabe, vou colocar um nome grande aqui, esse nome lindo. É um problema que se dá na uva, né? E traz um paladar, um cheiro horrorosa. Dá a sensação que você está provando, como eu posso dizer, Brett? Band-aid, curativo, até cheiro de rato eu sinto quando eu tomo um vinho com Brett. Então, o que eu quero te dizer é que isso não pode ser uma qualidade, sabe? Isso é um defeito. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas julgam como natural não ser realmente um defeito. E ele está tentando acobertar um erro dele da vinificação, porque ele quis fazer um vinho natural e ele não foi capaz de fazer um vinho natural com qualidade. Vejam bem, existem produtos excepcionais naturais no mercado. A Europa faz coisas incríveis, principalmente a França, Vale do Loire, região do Rhône, Châteauneuf-du-Pape, toda aquela região se produz coisas incríveis naturais. Mas o Brasil tem muito problema com chuvas. Então, para nós, isso fica um pouco menos viável. Eu falei disso num vídeo da Argentina e Chile, que eles conseguem produzir mais, principalmente a Argentina, por causa do clima desértico, né? O clima extremamente seco que eles têm. Continental, como por exemplo, em Champagne. Mas nós não temos esse clima no Brasil, então dificulta muito termos um produto de qualidade nessa categoria. Por isso que não podemos dizer que um é bom e o outro é ruim. Na verdade, tem que ver o que é possível em cada região. Existem regiões que não são adaptáveis para o vinho orgânico biodinâmico. Você vai produzir todo ano e todo ano vai sair um vinho horroroso. Já existem regiões, existem produtores que conseguem fazer isso. Vocês lembram no Raventós, lá nos espumantes espanhóis, que é um vinho que ele usa cavalos para fazer todo o processo da sua terra. Ele não usa nenhum maquinário elétrico, não usa carro, ele prefere cavalos, uma forma natural, é uma filosofia de vida, mas ele consegue ter vinhedos sanos, perfeitos para produzir um espumante 100% apreciável, 100% de altíssima qualidade e natural. Então é preciso a gente entender isso. E obviamente que um produto natural de qualidade, ele vai custar um pouco mais. Ele é muito mais trabalhoso e a possibilidade do produtor perder o seu vinho também é muito maior. Mas lembrando que sempre vai ter uma pequena adição de conservante. Para esses vinhos viajarem no mundo inteiro, é preciso conservá-lo. Então não se iludam dizendo que não tem nada, porque sim, possuem pequenas porcentagens permitidas. O que a gente tem que estar debatendo nesse vídeo é que a gente não pode dizer que só um é bom ou só outro é bom. Existem estilos diferentes. Existe o modismo do natural, recentemente, que quer crucificar o vinho tradicional, o vinho feito pelas grandes indústrias, que é uma porta de entrada para o consumidor inicial. A gente não pode, lembra como eu falei assim, mas todo mundo tem direito a tomar um espumante barato. Então, se toma um espumante barato, método em tanque, por que não? Mas para tomar champanhe você vai ter que investir um pouco mais. Então, existem mercados para todos e produtos para todos, ok? A gente não pode generalizar que só um produto é bom ou só outro produto é bom. E mais entender essa filosofia do orgânico e do biodinâmico. Orgânico e biodinâmico utilizam leveduras naturais, leveduras selvagens, leveduras indígenas, como chamamos, né? São os nomes que nós encontramos para dizer que são as leveduras exclusivas da uva, provenientes da uva. Alguns produtores orgânicos adicionam leveduras naturais. Tudo é muito incerto num mundo que é tudo muito novo, ok? Então a gente pode dizer que existem variações de orgânicos e biodinâmicos, mas como ideia geral
Essa é a filosofia do orgânico, do biodinâmico. Mas não devemos crucificar o vinho tradicional. E esse vídeo foi só para complementar a parte dos vinhos naturebas. E assim que eu puder, vamos incluir mais espumantes, degustaremos mais opções de vinhos espumantes naturais aqui no curso, porque a gente está aqui para aprender. Mas já temos boas opções aqui para o início desse curso.